Quais são os segredos biológicos por trás da visão turva? Então vamos lá. O que é uma visão turva? É uma visão embaçada, é uma perda de nitidez da visão. Isso pode acontecer por vários aspectos. Pode ser temporário, pode ser permanente, pode ser por uma consequência, o resquício de uma patologia que você tenha tido, enfim. Mas nada mais é do que uma visão embaçada. Alguns exemplos aqui. Se você fica coçando muito os olhos, você acaba deslocando várias estruturas dos olhos, irritando inclusive algumas estruturas dos olhos e gerando uma visão turva, uma visão embaçada, mas que é por um curto período de tempo, é temporário. O próprio choro, quando você chora bastante, isso acaba gerando uma visão turva, uma visão embaçada, mas também é temporário. Mas, por exemplo, situações como catarata, já é algo que eu chamo de permanente no sentido de que não vai passar daqui a pouquinho, a não ser que seja feita uma cirurgia, por exemplo. Mas a própria catarata ela vai gerando uma visão turva, uma visão embaçada. Tá? E assim, várias outras patologias, vários outros sintomas que vão gerar esse desconforto, essa visão embaçada. Agora, quais são os segredos biológicos que estão por trás? Para que eu conte para você o segredo biológico por trás de uma visão embaçada, eu preciso contar para você quais tipos de células que formam as estruturas dos nossos olhos. Eu acho fantásticos os olhos porque eles são de uma engenharia gigantesca, uma engenharia biológica gigantesca. Então nós temos um conjunto de estruturas funcionando biologicamente de forma harmoniosa para que o nosso cérebro consiga interpretar aquele sinal, aquela informação captada como uma imagem, tá? Que é processada lá no lobo occipital. Então nós precisamos de uma harmonia. Muito bem. Então, o que é que pode desarmonizar o funcionamento de um conjunto tão engenhosamente produzido biologicamente? Deixa eu até escrever aqui para vocês, vamos ver se não vai ficar ao contrário. Então, olha só, uma situação, eu acho que vai ficar ao contrário. Deixa eu ver até onde que vai a... Ixi, essa caneta aqui não tá boa. Só agora que eu vi. A few moments later. Impactante, inesperada e dramática, tá? O verde não ficou tão destacado, mas dá para ler. Uma situação que seja ao mesmo tempo impactante, inesperada e dramática, tá? Quando isso tudo é vivido ao mesmo tempo, isso gera uma desarmonia do nosso sistema biológico. Por que desarmonia? Porque eu entro no mecanismo de luta ou fuga. E é isso que vai desarmonizar todo um sistema biológico. Desarmonizar por quê? Porque o meu organismo, quando ele entende que existe uma situação impactante, inesperada e dramática, ele precisa reagir com essa situação. E reagir significa eu preciso interagir de alguma maneira com um estímulo externo. Seja luta ou fuga. Qual dos dois é melhor? Aquele que te mantém vivo, tá? Pergunta para o leão se é melhor lutar ou fugir. Em determinados momentos ele vai lutar, em determinados momentos ele vai fugir. Qual é a melhor opção? Aquela que te mantém vivo, tá? É exatamente assim que se comporta a natureza. E é exatamente assim que vai se comportar o nosso organismo biológico, dentro de um mecanismo de luta ou fuga. Em determinados momentos, dependendo da sua percepção, ele vai buscar como uma estratégia a luta ou buscar como estratégia a fuga, tá? O importante é que ele te mantenha vivo ou que te mantenha com a máxima probabilidade de sobrevivência. Quer ver, por exemplo? Na fisioterapia é muito comum usarmos TNS. TNS é uma forma, um dos recursos da eletroterapia, mas como forma de analgesia. Então, pacientes com dores de coluna, dores no ombro, por exemplo, por conta de uma bursite, é muito comum, ou pelo menos na minha época era comum, colocar o TNS ou TENS, a sigla. Enfim, colocar esse recurso da eletroterapia para que gerasse uma analgesia local. E você, às vezes, falava assim, você que eu falo, a gente, nós fisioterapeutas, às vezes explicava para o paciente, olha,
Você vai levar um choquinho. Pronto. Era a palavra mágica que gerava pavor nos pacientes. Porque quando você falava choquinho, apesar de estar no diminutivo, apesar até de você falar meio baixo, isso gerava uma ansiedade, um não querer realizar a terapia, interromper o processo. Por quê? Porque choque, eu acho que 99,99% das pessoas é algo desagradável, né? Tem uns loucos que gostam de choque, mas em termos gerais ninguém quer levar choque. E eu falava assim, poxa, olha, eu te avisei para que você não se assuste, mas essa é uma sensação de choque. Eu falava, não, mas se é choque, é choque. Não, é sensação de choque, e você vai sentir como se fosse várias formiguinhas andando embaixo da plaquinha. Não, e eu tenho certeza que você inclusive vai pedir para eu aumentar. Deus me livre, né? Porque o tênis ele é gostosinho, ele é bem agradável. Só que a palavra choque diz ao cérebro que é uma experiência desagradável, é uma experiência a ser evitada. E aí coloca você de novo no mecanismo de luta ou fuga. E nesse mecanismo de luta ou fuga, você vai ter batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, vai ter perda do apetite, perda de peso importante e rápida, enfim, tem uma série de mecanismos, uma série de desarmonias preparando você para uma estratégia de sobrevivência. Puxa, o tênis então é perigoso matar? Não, mas é porque ele desperta algo que foi extremamente desagradável, que já tem um registro aqui dentro do seu cérebro, ok? Então tudo que você vivenciar com essa tríade aqui, impactante, inesperada e dramática, vai ficar registrado no seu cérebro. E posteriormente, tudo que fizer link, tudo que tiver pelo menos uma pequena semelhança com essa situação, vai despertar novamente em você a sua reação naquele momento. Naquele momento você teve uma reação de luta ou fuga, agora você antecipando uma reação, você também vai ter um mecanismo de luta ou fuga, ok? Baseado nisso tudo, tá faltando, Adailton, você falar então da visão. Como é que a gente tem uma desarmonia sobre uma engenharia biológica formada de muitas peças que tem que estar perfeitas. Inclusive, olha que legal, a lubrificação, né? Nós temos estruturas, o próprio fato de ficar piscando, nós temos estruturas nos nossos olhos que necessitam dessa lubrificação, que necessitam inclusive da gente ficar piscando. Bom, mas nós estamos falando de visão turva, e visão turva é um tipo de visão embaçada. Agora, eu disse para vocês que iria falar sobre um tecido embrionário que forma todas as estruturas dos nossos olhos. É o ectoderma. Ectoderma é um tecido embrionário. Adailton, eu não sei nada da área da saúde. O que é tecido embrionário? Olha só, quando nós somos fecundados, o espermatozoide veio lá, encontrou o óvulo. Então ele encontrou, houve a fecundação, bem bonitinho ali, e essa célula começa a se multiplicar, vira 2, 4, 8, e assim por diante, até que vai se tornar um embrião. Mas para se tornar um embrião, que já é uma figurinha ali, vamos dizer assim, para se tornar uma figurinha ali no útero da sua mãe, olha só, eu preciso de 3 folhetos embrionários. Folheto embrionário são as matrizes que vão formar tudo que existe no nosso corpo. Todas as células do nosso corpo, todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo. É como se você tivesse 3 pincéis. Folheto embrionário é isso. E alguém dissesse para você, para pintar a sua casa, você vai usar só essas 3 cores. Então é assim, tudo que é formado no nosso corpo vem pela matriz de 3 folhetos embrionários. Ou seja, todas as células vão vir a partir de um desses 3. Todos os órgãos vão vir a partir de um desses 3. Tem órgãos que são formados por 2, por 3, enfim. Mas tudo no nosso corpo vem a partir da matriz de 3 folhetos embrionários. Ok. E aí quando tem o embrião, uma figurinha ali bonitinha, já temos esses 3 folhetos totalmente desenvolvidos, formando já órgãos e tecidos. O endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Todas as estruturas que formam os nossos olhos são formados a partir do ectoderma. Agora, sabe qual é o principal sentimento que vai
interagir ou provocar reações para o ectoderma é o sentimento de relação. Explica melhor, porque eu não entendi nada. Isso significa, ou eu quero algo comigo, algo junto a mim e não estou conseguindo, ou eu quero que algo se afaste de mim e eu não estou conseguindo. Agora, esse algo comigo ou esse algo afastar-se de mim é em questão de uma informação visual. Não é qualquer coisa não, porque senão não seria os olhos, a parte do nosso corpo reagindo com essa situação. Precisa ser impactante, inesperada e dramática, porque senão não vai gerar reações suficientes para interagir com a sua biologia. Aí, se não for essa tríade, às vezes você vai ficar só chateado, mas isso não vai mexer com a sua biologia, não vai acionar o mecanismo de luta ou fuga. Então eu preciso de uma informação visual. Uma informação visual, por exemplo, você viu algo que não queria. Você viu algo acontecer, um crime, por exemplo. Você não queria ter visto aquilo e aquilo agora não sai da tua cabeça. Aquela cena, aquela imagem visual não sai da tua cabeça. Ou, por exemplo, você viu alguém fazer algo que não devia. Por exemplo, alguém receber dinheiro do outro como se fosse uma propina, sabe? Dentro do seu trabalho, e você não queria ter visto aquilo. Você viu alguém fazer uma maldade, você não queria ter visto, enfim. Mas isso foi impactante, inesperado e dramático? Se foi, certamente gerou um registro, ok? E esse registro provoca uma reação biológica, uma desarmonia biológica, tá? Agora, outros exemplos de informações visuais. Você foi ao shopping na época de Natal e você estava ali com teu filho, com mão dada com ele, ele tem 3 anos de idade, e na época do Natal o shopping está lotado. E você foi passar o cartão de crédito na loja, enquanto você digitava a senha, o seu filho desapareceu. Você queria ter mantido contato visual com ele, mas você perdeu de vista diante de uma situação impactante, inesperada e dramática. Isso desperta em você um mecanismo de luta ou fuga, ok? Então, olha só, ou você quer manter um contato visual com algo ou alguém, ou você quer distanciar-se porque você não queria ter visto algo. Isso tudo se encaixa nesses 3 fatores, olha, gerou um registro. E se gera um registro, provoca reações. O que a visão turva tem a ver agora, então, que eu já estou entendendo até aqui? Eu já entendi até o que é folheto embrionário. Eu estou entendendo que todo o aparelho ocular ele é formado por um tecido embrionário chamado ectoderma, e que ele é relacionado com sentimentos de contato ou separação. Em que categoria? Visual de algo. Eu estou em contato com algo que eu não queria estar, ou estou perdendo contato com aquilo que eu queria ver, né? Você está vendo alguém na praia, ou você está vendo lá o seu marido lá, mergulhou na praia, está dando braçada, e de repente você perde ele de vista. Então, situação impactante, inesperada e dramática, tá? Então, isso já gera um registro, e tudo que acontecer posteriormente que tenha uma mínima semelhança com essa cena vai despertar em você novamente o mecanismo de luta ou fuga, ok? Então, uma informação visual. O que nós falamos sempre no bioalinhamento é o seguinte, que tudo que é sintoma tem uma vantagem biológica por trás. Ai, meu Deus do céu, lá vem ele com a vantagem biológica. Vantagem biológica é o recurso que meu organismo utiliza para garantir a sobrevivência no mecanismo de luta ou fuga, tá? Então, vantagem biológica. É vantagem ter uma visão turva? Depende. Se você pensar na vantagem do dia a dia, você não vai encontrar, porque você precisa ter uma visão boa para trabalhar, para desenvolver as suas atividades, para caminhar, para dirigir, para fazer as suas atividades gerais. Você precisa de uma visão íntegra. Se você pensar dessa maneira, não há vantagem. Mas eu disse vantagem biológica. Vantagem biológica é o seguinte: o seu organismo está gerando uma estratégia. Então, olha só. Lembra que eu disse para você o seguinte: nossa, trava a língua. Se o seu cérebro gerou um registro, e eu disse para você que depois de registrado, tudo que for semelhante vai ativar esse mecanismo de luta ou fuga aqui.
Então o seu organismo ele quer evitar ter que acionar isso daqui, luta ou fuga. Então tudo que for semelhante, ele vai já tentar tomar uma providência. Então beleza, guardem essa informação. Então olha só, você viu algo que não queria. Você viu um crime acontecer, você não queria. Não importa se pegaram o bandido, se não pegaram, mas aquela cena entrou na tua cabeça e não sai. É algo que ficou ali registrado. Então olha só, tudo que acontecer de semelhante vai colocar você de novo aqui nesse mecanismo de luta ou fuga. Então qualquer cena que você esteja presente e que de alguma maneira você desconfia, não é nem conscientemente, mas a sua percepção desconfia que ali pode acontecer algo semelhante, porque alguma coisa no cenário é semelhante já à cena que não saiu da tua cabeça, o que ele faz? Seria melhor não ver novamente. E como é que eu evito ver novamente? Eu, tendo uma visão embaçada, uma visão turva, eu não vou ver com detalhes aquilo que é a fonte de um sofrimento ou de uma tristeza. É como se eu aliviasse para o meu cérebro ver algo semelhante ou idêntico ou a mesma coisa novamente. Por que a gente fala de vantagem biológica? É melhor ter uma visão embaçada, biologicamente falando, tá? Do que ver isso com nitidez. Eu não queria ter visto com tantos detalhes o que aconteceu, seja lá o que foi. Então uma visão embaçada evita você de registrar os detalhes de algo que você não quer ver. E pior do que isso, daquilo que você não quer ver novamente. Agora, por que é que o seu organismo pode adotar como uma estratégia que está aí há um mês, há um ano, há 5 anos? Essa visão embaçada aí. Porque às vezes o cenário que você viu e que não queria ter visto, por exemplo, aconteceu dentro da tua casa. Então, volta e meia, tem situações semelhantes querendo acontecer. Ou aconteceu no seu trabalho. E volta e meia de novo, tem situações semelhantes acontecendo ou querendo acontecer. Então seus olhos, o que eles fazem? Eles progressivamente vão perdendo a nitidez para que você não corra o risco de ver novamente aquilo que não quer ver. Aquilo que já foi um dia a fonte de um registro, de uma informação visual altamente impactante, inesperada e dramática. Então o seu organismo só está evitando de você ter um segundo registro de mesmo caráter. Por quê? Porque aquilo que nos pega de surpresa a primeira vez, não tem como, surpresa é surpresa. E aquilo pela segunda vez? Aí é como se nosso cérebro dissesse assim, eu não aprendi nada. Então o que ele faz? Ele se antecipa. Quando ele percebe que tem algo, nem que seja 1% semelhante, ele já começa a ter reações para não visualizar com tantos detalhes aquilo que foi uma fonte, aquilo que é uma fonte de incômodo, de desconforto visual, ok? Então é por isso que o seu organismo encontra nessa visão turva uma vantagem biológica para aquilo que você, naquele momento, teve dificuldades em lidar. Os registros das nossas experiências ficam lá no nosso cérebro e de forma inconsciente a gente faz escolhas e a gente tem reações também. Por quê? Porque o registro já está ali. Para a gente falar assim, como reverter, a gente precisa saber da história. Mas, falando a grosso modo, para reverter uma história, uma situação de registro, a gente precisa identificar qual tecido embrionário é, qual foi o evento que causou uma reação desse tecido embrionário, e aí sim a gente estimular verbalmente e através de toques físicos o organismo dessa pessoa. Aí sim é o que nós falamos de virar a página, tá? E aí quando a gente vai na causa de um sintoma, existe muito mais possibilidade de chegarmos a um resultado satisfatório. Os toques não dá para eu te ensinar vocês aqui, infelizmente, mas dá para eu ensinar a verbalização. Então, primeiro, você vai perguntar para a pessoa, quando é que iniciaram esses sintomas? Quando é que sua visão começou a ficar turva? Depois, você vai perguntar o seguinte, o que é que aconteceu de chocante? Vamos chamar esse conjunto aqui de chocante, tá? O que é que aconteceu de chocante na sua história pouco tempo antes de iniciar os sintomas?
Então, se começou há um ano atrás, o que é que aconteceu de chocante na história dessa pessoa mais ou menos um ano atrás? E aí é que vem o X da questão. Se eu disse para vocês que a reação é exatamente de não querer mais ver algo que você não queria ter visto, então você vai lembrar essa pessoa, vai lá no ouvido direito. O ouvido direito é o mais receptivo, na verdade, tá? Você vai lá no ouvido direito da pessoa e diz para ela o seguinte: olha, se foi há um ano atrás, tudo isso começou há um ano atrás, quando você viu tal situação acontecer. Mas o tempo passou e hoje, aqui no tempo presente, você é capaz de tomar contato com aquilo que você deseja. Ou seja, você já pode escolher o que você deseja visualizar, aquilo que você deseja ver com clareza, aquilo que você quer registrar visualmente. Naquele momento, o seu cérebro registrou uma informação visual dramática, com um conjunto de ser chocante. Mas hoje, você também se lembra que os seus olhos registraram muitas cenas que foram impactantes, inesperadas, só que positivas. Por exemplo, o nascimento de uma criança, por exemplo, um presente que você recebeu, que você não esperava, que você viu e amou. Por exemplo, uma cena na sua frente que você falou: puxa, eu vendo isso, ganhei o dia. Enfim, o que é que esses olhos já captaram de impactante, inesperado, só que positivos, dentro de uma experiência que te fez muito feliz? Quantas coisas esses olhos já registraram e que vale a pena e que continuam registrando, tá? Então fica parecendo que a gente está dando um conselho, ou fica parecendo que a gente está meio que falando para a pessoa pensar positivo, mas nós estamos indo aqui na raiz de um sintoma. Nós estamos falando do registro ao contrário daquilo que gerou um sintoma. Eu falei aqui para vocês que a visão embaçada está relacionada a algo que eu não queria ter visto. Agora só estou trazendo à tona do cérebro dessa pessoa, das lembranças conscientes, situações de registros de coisas muito interessantes, de experiências visualmente interessantes. Então, isso tende a sobrepor, colocar as coisas no lugar, ao invés de ficar preso a uma única situação. É isso que é a mensagem principal. E aí o organismo vai ficar pelo menos aí 30 dias reagindo com essas informações. Mas o importante é o que meus olhos registraram e registram a partir de hoje conscientemente. Eu quero registrar para não esquecer nunca mais que aconteceu de verdade. O bioalinhamento é só isso? Não, isso é apenas um dos recursos do bioalinhamento, um estímulo verbal. E aqui eu estou apenas, digamos assim, passando meio que uns 20, 30% que seria uma verbalização, porque a gente precisa de muito mais fundamento. Mas aqui já dá para você olhar para essa pessoa e ajudar a cuidar dela. Eu preciso ficar sempre lembrando das coisas boas para reverter? Não. O importante é que você tenha aí uma lembrança de algo, como eu disse para você, impactante, inesperado, porém positivo, tá? Por quê? Porque isso gera um registro, reforça o registro. Você vai ter esse evento como uma âncora para você sempre que estiver entristecida, ou estiver chateado, ou estiver, sei lá, sentindo-se sem harmonia, é o momento de utilizar essa lembrança, tá? É interessante que as experiências são registradas com cada situação, como se fosse ali na situação um prego na tomada, ficou com medo do prego e não da tomada, né? Cada percepção faz um registro da própria experiência. Tem crianças que vão ficar com medo da tomada, tem crianças que vão ficar com medo do prego, tem crianças que vão ficar com medo dos dois. E tem crianças que não vai ficar com medo de nada. Então, cada percepção, ela é moldada e ela é influenciada por vários aspectos. Por isso que nem todos nós teremos a mesma percepção, ok? E teremos reações físicas diferentes, mesmo que seja o mesmo estímulo, ok?